Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Revendo Fisiologia 2020 Especial Covid. Meu nome é Patrícia Martins Bock e nessa aula vamos tratar dos efeitos da Covid no sistema digestório. Vamos começar com uma visão geral bem breve da fisiologia do sistema gastrointestinal, passar pelos mecanismos de infecção do SARS-CoV-2 em enterócitos, os sintomas gastrointestinais da Covid-19, discutir um pouco os mecanismos de desenvolvimento de náusea e vômito, mecanismos de indução de diarreia e as manifestações hepáticas da doença. Iniciando nossa visão geral do sistema digestório, este sistema ele é responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo assim a absorção dos nutrientes e a eliminação do que não será utilizado pelo corpo. Na boca, inicia-se o processo digestivo com a ação da saliva. A saliva, ela contém a enzima amilase. Essa enzima é responsável pelo início da digestão de carboidratos, que vai ter continuidade posteriormente. Em seguida, o bolo alimentar é direcionado ao estômago, passando pelo esôfago. No estômago, este bolo alimentar ele sofre a ação do suco gástrico. O suco gástrico, ele tem entre seus componentes o ácido clorídrico e também possui a enzima pepsina, que é responsável por fazer o processo de digestão de proteínas neste local. De maneira interessante, o estômago possui uma grande quantidade de muco, o que permite que suas paredes não sejam lesadas pela presença do ácido clorídrico, que deixa um pH extremamente baixo neste órgão. Em seguida, já no nosso intestino delgado, a digestão ela será finalizada com a participação da secreção pancreática e biliar. A secreção biliar, ela vai promover a emulsificação dos lipídios, enquanto a secreção pancreática, ela é rica em enzimas que permitem a digestão de nutrientes, como o restante do amido que ainda não foi digerido na boca, digestão de lipídios por lipase pancreática e a continuidade da digestão de proteínas. Ainda no nosso intestino delgado, vai ocorrer a absorção dos nossos nutrientes. Por fim, o intestino grosso vai ser o local em que nós teremos a absorção de água e de sais minerais e teremos a formação do bolo fecal, que vai ser expelido pelo ânus. Todos estes processos relacionados ao nosso sistema digestivo, eles são controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo, juntamente com o sistema nervoso entérico. Em relação ao sistema nervoso autônomo, as funções do sistema digestório serão estimuladas pelo sistema parasimpático. Passando agora para o ciclo de vida do SARS-CoV-2 nos enterócitos. Por que isso? Porque nós temos que ver de que maneira, então, esse vírus pode interagir com o nosso trato gastrointestinal. Porque ele consegue fazer essa interação com o nosso trato gastrointestinal. Esse vírus pode infectar diversas células ao longo do trato gastrointestinal, mas principalmente os nossos enterócitos. O que nós podemos observar em relação a esta interação com os enterócitos? Podemos perceber nesta figura inicial que o vírus ele possui a proteína spike e esta proteína ela interage com a célula hospedeira. Neste caso, estamos falando especificamente de enterócitos, por meio de duas subunidades da proteína spike, subunidades S1 e S2. Essa interação vai ocorrer
por meio da ligação a uma proteína de membrana, que é a enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Essa ligação, então, da proteína spike com a enzima conversora da angiotensina, ela vai ter o auxílio de uma serinoprotease dependente de membrana, né? Uma serinoprotease transmembrana presente tanto nos enterócitos maduros quanto em outros tipos celulares do nosso sistema digestivo. E ao ocorrer esta interação, então, do vírus com a enzima conversora de angiotensina, vai ocorrer a endocitose do mesmo para o meio intracelular dos nossos enterócitos. No momento que o vírus encontra-se, então, no meio intracelular dos enterócitos, vai ocorrer a liberação do RNA deste vírus. Assim que ocorre a liberação do RNA desse vírus, serão produzidas, então, proteínas virais, será realizada uma replicação do RNA desse vírus, né? E assim que se tem esta replicação do RNA dos vírus e a produção das proteínas virais com o auxílio do nosso retículo endoplasmático, o que vai acontecer é que teremos, então, uma formação de novas partículas virais que podem ser liberadas por estas células. Podemos perceber que não somente nos enterócitos, a gente deu um enfoque previamente aos enterócitos, mas não somente nos enterócitos, é observada a presença da enzima conversora de angiotensina ao longo de outros tecidos do nosso trato gastrointestinal. Na verdade, então, a entrada deste vírus pode ocorrer ao longo de todo o trato digestório, pois essa enzima está presente na cavidade oral, nas células epiteliais da mucosa oral, está presente também em células epiteliais do nosso esôfago, está presente, inclusive, em células hepáticas e nos enterócitos, tanto do intestino delgado quanto do nosso intestino grosso. É interessante a gente observar que, inclusive, a expressão tanto da enzima conversora de angiotensina do tipo 2, quanto da serinoprotease de transmembrana, essa expressão ela é maior em células intestinais, tanto do intestino grosso quanto do intestino delgado, do que as próprias células do pulmão. Sabidamente, um alvo primário para a ação do SARS-CoV-2. Então, o que nós podemos observar em relação a isso? Se existe uma grande expressão da enzima conversora da angiotensina do tipo 2 e da serinoprotease transmembrana necessárias à entrada do vírus nas células nesses tecidos, os tecidos do sistema gastrointestinal, eles são bastante suscetíveis à infecção por este tipo de vírus, como demonstrado aqui, né? Expressão que chega a ser até 40 vezes maior do que a expressão pulmonar desta enzima. Uma vez, então, que o vírus é capaz de infectar estas células do nosso sistema gastrointestinal, muitos sintomas não respiratórios, muitos sintomas relacionados ao sistema gastrointestinal, eles podem ser observados. Como, por exemplo, podemos observar a perda de olfato e paladar, anorexia, náuseas e vômitos, liberação anormal de enzimas hepáticas, falência hepática aguda, aumento de mortalidade por ações hepáticas, diarreia,
colite e outros danos, outros processos que também são relacionados ao nosso sistema gastrointestinal. Aqui nós podemos observar que, em relação aos principais sintomas observados, o que podemos perceber? Diarreia pode ser encontrada em os estudos demonstram, né, diarreia entre 3,7% e 34% dos pacientes, dependendo do estudo que está analisando. Já em relação à náusea é observada de 1,3% até 26,4% dos pacientes. Vômitos, por sua vez, podem ser observados em 1,3% a 17,8% dos pacientes. E perda de apetite de 1,2% a 78,6% dos pacientes. Ou seja, estes são sintomas que não podem ser simplesmente desconsiderados. Uma alta prevalência de sintomas gastrointestinais é observado na COVID-19 em indivíduos que têm esta doença. Desta forma, precisamos tentar compreender por qual motivo ou por quais motivos a infecção por este coronavírus, pelo SARS-CoV-2, causa os sintomas gastrointestinais, ou seja, quais são os mecanismos patogênicos do desenvolvimento destes sintomas. Na verdade, são vários processos que podem estar ocorrendo simultaneamente. Não temos apenas uma causa, não temos apenas um mecanismo patogênico de desenvolvimento destes sintomas. Podemos observar que estes efeitos, eles podem estar relacionados a danos citopáticos, ou seja, efeitos diretos do SARS-CoV-2 relacionados à ligação desse vírus com os seus receptores, fazendo com que se tenha o desencadeamento de dano celular direto, uma inflamação intestinal secundária a esta entrada inicial do vírus, que pode estar relacionada com a aceleração de vias pró-inflamatórias, aumento da liberação de citocinas, né? Então, este processo inflamatório também pode estar muito relacionado com a patogênese dos sintomas gastrointestinais. Também podemos observar a alteração da microbiota intestinal. Esta alteração da microbiota intestinal pode estar relacionada com a alteração de vias de sinalização dentro do enterócito, também com alterações do eixo pulmão-intestino e até mesmo as manifestações gastrointestinais, elas podem estar relacionadas com outros processos, como, por exemplo, alterações que sejam induzidas pelos fármacos utilizados para o tratamento, ou então a piora de condições já pré-existentes. Possivelmente, um conjunto de todos esses efeitos estará relacionado com essas manifestações gastrointestinais de COVID-19, fazendo com que se tenha um desenvolvimento de anorexia, náuseas e vômitos, dores abdominais e diarreia. Iniciando, então, com o detalhamento de mecanismos relacionados com náuseas e vômitos. O controle, então, das náuseas e vômitos em nosso organismo é feita em um local do nosso sistema nervoso denominado zona de gatilho quimioceptora. Essa zona de gatilho quimioceptora ou zona de disparo de quimioceptores, ela recebe informações provenientes de estímulos como, por exemplo, irritação,
hiperdistensão, hiperexcitação. Estes estímulos podem ser transmitidos tanto por meio de aferências simpáticas quanto parasimpáticas, no caso desta doença, mas também de outros processos em outras situações em que se tem indução de náuseas e vômitos. No caso de SARS-CoV-2, a própria irritação do sistema gastrointestinal causada pela infecção viral, causada pela entrada do vírus nas células, pode levar a um estímulo desta zona de gatilho quimioceptora. Também processos que podem ocorrer por hiperexcitação relacionado, né, ao aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, também pode levar a um estímulo da zona de gatilho quimioceptora. Dentre esses estímulos, nós podemos detalhar, podemos comentar de quais os estímulos estariam relacionados. Por quê? Porque no momento que ocorre, então, a entrada do SARS-CoV-2 nas células do sistema gastrointestinal, o que acontece é que ocorre uma liberação maior de uma série de agentes estimulantes, como serotonina, por exemplo, como a liberação de vários hormônios das nossas células do sistema gastrointestinal, né? Como, por exemplo, GLP-1, colicistocinina, liberação de citocinas pró-inflamatórias e até mesmo o próprio vírus tendo uma ação direta nas células. Então, o que nós podemos observar? Essa liberação, tanto da serotonina quanto de hormônios, ela pode levar ao processo de estimulação da zona de gatilho quimioceptora. Sabe-se que, por exemplo, um excesso de GLP-1, ele induz a processos de náuseas. Então, se aqui ocorre, durante a infecção, aumento da liberação de GLP-1, isso pode estar relacionado com o desenvolvimento do processo de náusea. Mas também se observa que produtos provenientes dos enterócitos que sejam relacionados ao processo inflamatório também estimulam a nossa zona de gatilho quimioceptora, fazendo com que nós tenhamos o desenvolvimento da sensação de náusea. Essa sensação de náusea, então, está relacionada no SARS-CoV-2 a processos endócrinos associados, como a liberação do GLP-1, mas também ao próprio processo inflamatório, que ao liberar citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, promove uma indução de náusea. A redução da ingesta alimentar, ela pode ser, então, normalmente secundária a esta náusea, ou então pode ser efetivamente uma redução de estímulo para a ingesta alimentar por regulação direta hipotalâmica. Por sua vez, o vômito está intimamente relacionado com o processo de náusea e uma ativação desta zona de gatilho quimioceptora também leva a uma contração de musculatura abdominal, leva ao desenvolvimento de contrações peristálticas reversas, fazendo com que ocorra o desenvolvimento de vômitos durante este processo. Em relação à diarreia especificamente induzida ou relacionada, né, com o SARS-CoV-2.
Dentre possíveis mecanismos de indução de diarreia que podem ser observados, encontra-se a enterite, que é causada pelo próprio vírus no trato gastrointestinal, que está levando a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório direto aqui causado pelo vírus aqui no nosso sistema gastrointestinal leva então a uma irritação da mucosa com aumento de secreção. E essa grande quantidade de líquido, esse aumento da secreção de líquido, tem um objetivo de tentar fazer uma remoção do agente infeccioso. Ao mesmo tempo, este processo de enterite leva a um aumento da motilidade da parede intestinal, fazendo com que se obtenham fortes movimentos propulsores. Qual o objetivo? É de impelir este líquido na direção do ânus. Portanto, esta enterite leva à irritação da mucosa com grande secreção de líquido, que é impelido na direção do ânus na forma de diarreia. Bom, mas este processo, então, além disso, não podemos achar que este processo é apenas uma relação da enterite. Existem também processos adicionais que podem ser observados. O que podemos observar aqui? A ligação do vírus, aqui representado em verde com suas proteínas spike. A enzima conversora de angiotensina do tipo 2, aqui representada como esta proteína transmembrana, também na cor verde. O que se pode observar, né? Quando nós temos a ligação do vírus com a enzima conversora da angiotensina 2, se tem a redução da expressão de uma proteína de membrana denominada de BAT1. Qual é a função desta proteína? Porque esta redução pode ter uma relação com o desenvolvimento de diarreia. Quando esta proteína está expressa em concentrações normais, ela é responsável por promover a absorção de aminoácidos para dentro do enterócito. Então, a BAT1, ela faz a passagem de aminoácidos para o interior do nosso enterócito. E aí, o que nós podemos observar? A enzima conversora da angiotensina do tipo 2, ela regula a expressão da BAT1, aumentando essa expressão. Então, o que podemos observar? Quando o vírus interage com a enzima conversora da angiotensina do tipo 2, essa enzima não consegue desencadear o seu processo de sinalização natural para o aumento de expressão de BAT1. Portanto, a função fisiológica normal da BAT1 estará reduzida. O que é exatamente essa função fisiológica normal? Como comentado previamente, a BAT1 promove a entrada de aminoácidos dentro dos nossos enterócitos, principalmente o aminoácido triptofano. Quando o triptofano, aqui representado pela esfera amarela, entra nos nossos enterócitos, o triptofano, ele estimula a via de sinalização do mTOR. Quando esta via de sinalização é estimulada pelo triptofano, ocorre a secreção de peptídeos, que são peptídeos antimicrobianos. Estes peptídeos antimicrobianos, então, são capazes de promover a morte de micro-organismos patogênicos
para permitir que a nossa microbiota fique sem a presença excessiva de patógenos. Então, o que podemos observar nesta situação? Fechando esta ideia da relação entre o SARS-CoV-2 e a BAT1. Uma vez que o vírus está ligado com a enzima conversora da angiotensina do tipo 2, ocorre redução da expressão de BAT1. Se ocorre redução da expressão de BAT1, nós teremos uma redução do influxo de triptofano, ou seja, as concentrações de triptofano estarão reduzidas no interior do enterócito. Como se tem menos triptofano no interior desses enterócitos, o que ocorre é que, com menos triptofano, teremos uma produção menor de peptídeos antimicrobianos, e esta produção menor de peptídeo antimicrobianos aumenta a suscetibilidade a patógenos. Patógenos como, por exemplo, Clostridium difficile. Clostridium difficile é um patógeno que, conhecidamente, quando ocorre uma disbiose, ou seja, um desbalanço da microbiota intestinal, ele está relacionado com o desenvolvimento de diarreia. Então, a redução da expressão de BAT1, levando a uma redução da produção de peptídeos antimicrobianos, vai promover um aumento do crescimento de patógenos, como, por exemplo, o Clostridium difficile, por desbalanço da microbiota, levando, portanto, ao desenvolvimento de diarreia. Então, o que podemos observar? No paciente infectado por SARS-CoV-2, ocorre um desbalanço da microbiota intestinal. Ou seja, quando ocorre esse desbalanço da microbiota intestinal, existe uma perda da diversidade bacteriana, particularmente relacionadas aos micro-organismos comensais que estão presentes no nosso intestino normalmente, permitindo um crescimento de patógenos oportunistas. Com esta redução da diversidade bacteriana de micro-organismos comensais e o crescimento de patógenos oportunistas, nós teremos um processo de aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, teremos uma redução da barreira intestinal, ocorrendo a infiltração não somente de micro-organismos, de bactérias para dentro do nosso sistema circulatório, mas principalmente não das bactérias intactas, mas de seus produtos de degradação, como, por exemplo, lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos bacterianos, então, vão penetrar mais no nosso sistema circulatório, fazendo com que tenhamos o desenvolvimento de processo inflamatório também. Já veremos como é a interligação destes processos, então. Então, o que podemos observar? Já que tivemos um aumento de permeabilidade intestinal, como uma resposta ao SARS-CoV-2 ali no nosso intestino. Esse aumento de permeabilidade intestinal, ele vai acontecer de uma maneira concomitante a uma resposta imunissistêmica, ou seja, a alteração da permeabilidade intestinal, ela está relacionada a uma série de fatores que são intimamente interligados, não somente a alteração da microbiota intestinal. Além dessa alteração da microbiota intestinal, o que mais que nós podemos ter neste processo? Nós podemos ter uma
indução da ativação de inflamassomas nos macrófagos destes indivíduos também. Com isso, teremos uma ativação do nosso sistema imunológico, que vai incluir uma série de células diferentes, com a liberação de muitas moléculas que estão relacionadas com o processo inflamatório, como uma série de interleucinas diferentes, TNF-alfa e diversas outras citocinas derivadas desse processo. Ocorre, então, um dano endotelial que está relacionado, que está mediado principalmente por interleucina 6, e também ocorre uma coagulação, liberação de citocinas pela própria vasculatura. Esse processo, ele também vai potencializar a perda da integridade da barreira intestinal e, consequentemente, com essa perda de integridade da barreira intestinal, ocorre a translocação sistêmica, de substâncias liberadas pelas bactérias, como o próprio LPS. O LPS, sabidamente, ele é um ativador de Toll-like receptors. Essa ativação dos Toll-like receptors vai levar também a um aumento na expressão das mesmas citocinas pró-inflamatórias. Então, o que acontece? A ativação de Toll-like receptors, ela vai fazer, principalmente nos neutrófilos e macrófagos nessa situação, uma liberação de citocinas e, consequentemente, a acumulação dessas citocinas. O bloqueio da parede intestinal não somente leva a uma estimulação dos Toll-like receptors, dos receptores do tipo Toll, mas também vai retroalimentar o sistema de ativação inflamatória. Então, este processo é extremamente interligado. Ao mesmo tempo que o próprio vírus, ele também leva a uma ativação do sistema complemento por vias diretas ou vias indiretas mediadas por TLR, e também teremos a formação de complexos imunes que também aumentam a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, esta ação do SARS-CoV-2 no sistema gastrointestinal, particularmente nos nossos enterócitos, está relacionada intimamente com a resposta imune sistêmica ao SARS-CoV-2, porque participa diretamente da explosão de citocinas observado, do burst inflamatório que é observado ao longo do desenvolvimento desta doença. É importante a gente salientar que falamos da ação aqui da enzima conversora da angiotensina do tipo 2 no nosso intestino, Então, retomando esse processo, revisando esse processo, essa ligação do vírus com a enzima conversora da angiotensina, ela vai reduzir a expressão do BAT1, consequentemente, vai reduzir vias metabólicas relacionadas à sinalização de mTOR, reduzindo, então, a formação de peptídeos antimicrobianos e levando a uma disbiose que estará relacionada a um aumento de permeabilidade intestinal, que contribui para o prejuízo da resposta imune sistêmica, ou seja, a tempestade de citocinas que é observada nessa doença. Mas não podemos esquecer que
esta resposta, ela não é restrita aos nossos enterócitos. Também vão ser observadas respostas sistêmicas que estarão relacionadas a uma dependência do sistema renina-angiotensina, né? Então, o que nós vamos observar aqui? Também ocorrerá uma redução da disponibilidade da enzima conversora da angiotensina do tipo 2 sistemicamente, juntamente com essa redução da disponibilidade no nosso sistema digestório, fazendo com que nós tenhamos um aumento de angiotensina 2, uma vez que esta enzima, a ação desta enzima, ela promove a redução de angiotensina 2, e se essa enzima está sendo utilizada pelo vírus para a entrada celular, ela está menos disponível para reduzir a concentração de angiotensina 2. A angiotensina 2 sistêmica, ela também tem atuação no nosso intestino, aumentando a disbiose, ou seja, promovendo um desbalanço das nossas bactérias intestinais, o que também leva a uma exacerbação do nosso estado inflamatório sistêmico. Então, os processos dependentes do intestino e processos sistêmicos, eles estão intimamente interligados. Interessantemente, a gente observa que o desenvolvimento de diarreia está associado com a severidade da doença. Ou seja, os pacientes que desenvolvem diarreia, eles apresentam formas mais severas da doença, mostrando que esse comprometimento do sistema gastrointestinal está associado com piores prognósticos. Essa associação, ela está muito relacionada, essa associação do desenvolvimento de diarreia com prognósticos piores, está muito relacionada com o fato de que a comunicação entre intestinos e pulmões é uma comunicação bidirecional. Além disso, também existe uma comunicação com os demais órgãos, ou seja, o indivíduo que tem sintomas, principalmente respiratórios, da infecção por SARS-CoV-2. Vai ter, então, tosse seca, dor de garganta, enfim, vários outros sintomas relacionados com a infecção no sistema respiratório. O que ocorre? Partículas virais e até mesmo mediadores inflamatórios que estão alcançando a corrente circulatória, eles podem interagir com os receptores de enzima conversora de angiotensina 2 intestinais. E com isso, levar ao aumento de permeabilidade intestinal discutido previamente, e com este aumento de permeabilidade intestinal discutido previamente, teremos alteração, né, da nossa imunidade, enfim, fazendo com que se tenha um vazamento, não só das bactérias intestinais, mas de seus produtos derivados, o que vai potencializar a liberação de citocinas inflamatórias e quimiocinas, contribuindo para a tempestade de citocinas observada no desenvolvimento da COVID-19. Ao mesmo tempo, isso tudo vai estar relacionado com um sistema imune que está hiperativado, portanto, tanto o pulmão vai promover alterações intestinais, quanto o próprio intestino estará aumentando a liberação de moléculas potencialmente inflamatórias, que vão interagir não somente com o pulmão, mas com todos os demais tecidos que podem sofrer a ação
deste processo inflamatório desencadeado pelo vírus SARS-CoV-2. Então, estes processos estão intimamente interligados aqui. Bom, partindo então para o dano hepático. Em relação ao dano hepático, esse dano, ele pode ser secundário, né, a uma exacerbação de doenças hepáticas pré-existentes, mas mesmo se o indivíduo não tiver doenças hepáticas pré-existentes, pode ser por uma ação, por um dano causado diretamente pelo vírus, uma vez que, como demonstrado previamente, o fígado ele também possui os receptores de enzima conversora da angiotensina do tipo 2. Esta lesão também pode ser uma lesão induzida pelo uso massivo de fármacos que ocorre nesses pacientes, e sabemos que o principal local de metabolismo de fármacos no nosso organismo é o fígado. Desta forma, os pacientes que estão com formas, principalmente formas mais graves da COVID, e que estão internados, eles têm um uso massivo de fármacos que podem desencadear lesão hepática. Ao mesmo tempo, a lesão hepática pode estar relacionada com a própria resposta inflamatória sistêmica e também com injúria hipóxica, uma vez que também o nosso sistema circulatório é atingido por esta doença. Tais danos, eles podem levar a manifestações que são facilmente visualizadas, né? Como, por exemplo, um escurecimento facial dos indivíduos. Esse escurecimento facial dos indivíduos que estão num processo principalmente de recuperação de formas mais severas de COVID-19, ele pode estar relacionado a diferentes processos. O primeiro deles é a participação dos estrógenos. Por quê? O que acontece? Estrógenos normalmente são metabolizados pelo fígado. Um fígado que já está com uma certa injúria, que já está com uma certa lesão, ele não vai conseguir metabolizar os estrógenos de maneira adequada. Então, o que ocorre? Teremos um aumento nas concentrações de estrógenos circulantes, e este aumento das concentrações de estrógenos circulantes aumenta a conversão de tirosina em melanina. E esta melanina pode, então, se acumular, particularmente na face desses indivíduos. Além disso, o fígado lesado, ele também libera mais ferro para a circulação. E o próprio ferro também acumulado se acumula na pele desses indivíduos, levando ao escurecimento. Além disso, também podemos observar que a lesão hepática leva a uma hipofunção adrenocortical. Então, essa hipofunção adrenocortical observada, ela vai levar a um aumento do hormônio estimulante de melanócitos. Quando ocorre, então, esse aumento do hormônio estimulante de melanócitos, o que vai acontecer é aumento também da produção de melanina, potencializando essa manifestação de escurecimento facial que pode ser observada. A gente pode observar que esse dano hepático, né, ele é também significativamente frequente. E esse dano aqui pode ser observado por elevação de bilirrubina. Então, estudos demonstraram que ocorre em um percentual que vai de 10% a 22% dos pacientes uma observação de elevação de bilirrubina. Elevação das enzimas hepáticas AST e ALT, que são enzimas que são marcadoras de danos hepáticos,
que podem ser observadas a elevação de haste em até 58% dos pacientes e a elevação de haste em até 39% dos pacientes. Poucos estudos avaliaram a produção de albumina, mas um estudo que observou, que avaliou a produção de albumina, observou que na maior parte dos pacientes existe uma redução de albumina, que é uma proteína produzida essencialmente pelo nosso fígado. Para finalizar, podemos observar que existe uma alteração, então, fazendo um fechamento de todos os processos, né? Que existe uma relação entre as alterações intestinais, hepáticas e pulmonares. Resumindo o processo, podemos observar, então, que o vírus, ele pode estar infectando os pulmões e pode se translocar ao intestino. Essa translocação ao intestino, então, não é a única via possível de chegada do vírus no nosso sistema gastrointestinal. Também se tem discutido uma transmissão fecal-oral, mas ainda se tem uma quantidade pequena de estudos conseguindo avaliar especificamente a importância dessa transmissão fecal-oral. Essa translocação ainda é bastante mais estudada, né? Então, essa translocação, então, vai levar a uma disbiose, né, que vai estar relacionada aos processos vistos previamente e pode estar relacionada à utilização de fármacos. Esta disbiose, então, vai aumentar a passagem de tanto de vírus quanto de bactérias ou produtos bacterianos como lipopolissacarídeos para a circulação sistêmica, podendo atingir o nosso fígado, desencadeando, então, os processos vistos anteriormente também nos tecidos, né, como ativação de macrófagos, produção de citocinas pró-inflamatórias, liberação de marcadores hepáticos relacionados ao dano neste tecido. Tudo isso também mediado pela própria hipóxia, também desencadeada, e danos citopáticos diretos pela interligação do vírus com a enzima conversora da angiotensina do tipo 2. Portanto, ainda sabemos que este vírus é muito recente, muitas pesquisas ainda estão sendo realizadas, mas o que no início se achava que era um vírus essencialmente respiratório, sabe-se hoje que prejudica o processo fisiológico de vários outros sistemas no nosso corpo, particularmente do nosso sistema gastrointestinal, levando então ao desenvolvimento dos sintomas gastrointestinais, que inclusive no início da doença não se sabia que eram relacionados à infecção por SARS-CoV-2. Desta forma, então, finalizamos este módulo de aula. Agradeço, então, a todos que estão assistindo este Revendo Fisiologia Especial Covid de 2020. Espero, então, que possamos nos encontrar em outros momentos de maneira presencial, assim que tivermos a finalização de toda essa pandemia. Muito obrigada, pessoal. Abraços.